Boa tarde. Irei apresentar agora um trabalho financiado pela FAPESB em parceria com o PIBIC e UFBA, em que tem como tema a aplicação da carta CUSUM no monitoramento de um processo de laminação a quente de uma indústria metalúrgica. O trabalho foi feito por mim, Maria Clara Silva de Oliveira, que sou do curso de Engenharia de Produção, e tive como orientador o professor Ângelo Márcio Santana. Para Analisando o contexto industrial moderno, nós conseguimos compreender e inferir de que o controle de qualidade é algo vital para as indústrias, para poder manter um direcionamento e manter também um padrão de qualidade a ser alcançado, a cumprir as especificações ditas pelo cliente e pelo consumidor final. Então, sendo assim, o controle de qualidade acaba sendo um ponto fundamental de muita importância no estudo na engenharia, e por conta disso emerge o controle estatístico do processo. E em 1920, Stuart ele cria a carta de controle para poder haver esse monitoramento do processo de forma estatística. Então, decorrente dessa descoberta em 1920, desde então a ciência vem se desenvolvendo para alcançar melhorias nessas cartas de controle, melhorias nessa ferramenta. Então, assim, surge o CUSUM, que é um gráfico de controle que analisa a soma acumulativa dos dados. Então, por conta disso, o CUSUM acaba sendo melhor aplicado em dados menores. E no nosso estudo de caso, nós vamos fazer essa análise. No nosso trabalho, a gente tem como objetivo avaliar o desempenho da carta CUSUM em um índice de monitoramento do desempenho do equipamento. Os primeiros tópicos a serem abordados, e a gente traz aqui como revisão da literatura, são os conceitos principais desse trabalho que foram abordados durante toda a pesquisa, que é o controle estatístico do processo, o gráfico de controle, o CUSUM e o OEE. No que tange ao controle estatístico do processo, é basicamente um conjunto de ferramentas estatísticas utilizadas com essa finalidade de monitorar e aprimorar a qualidade desse processo. No gráfico de controle, nós temos que o gráfico de controle é basicamente uma das ferramentas, né, e é uma representação gráfica desse processo, para poder se analisar de forma visual o processo em si, se há perda, se o processo está estável, ou se ele está fora da estabilidade que seria esperado. O gráfico de soma acumulativa, o CUSUM, que é o que vai ser estudado aqui nessa pesquisa, ele foi criado para poder justamente ele averiguar as pequenas modificações do processo. E ele é composto por essa fórmula que aí está especificado no slide. E o OEE é um índice que ele basicamente exprime quão bom está esse processo em porcentagem. Então, ele vai analisar a disponibilidade, a qualidade, a eficiência do processo, ele vai analisar esses três tópicos para nos dar um índice, e esse índice deve estar na faixa de 85% para a gente considerar que o processo está estável. Em razão do nosso estudo, nós recebemos uma planilha de dados de uma empresa metalúrgica, onde nos forneceu os dados do OEE de uma das etapas do seu processo de iluminação a quente. E aí, a partir dessa coluna de dados, nós conseguimos fazer uma análise exploratória, onde encontramos os valores da proporção média de não conformes, o desvio padrão, o coeficiente de variação e também o comportamento desses dados. Feito a análise exploratória, agora sim vamos construir um gráfico CUSUM. E a nossa primeira etapa é definir o parâmetro de proporção, que são os 4 cenários que nós vamos analisar. Então, nós temos como parâmetro de proporção 0 ou 30%, e nós vamos adicionar esses 4 cenários, adicionar de 5% em 5%. A partir disso aí, nós vamos calcular os parâmetros de K, H e o ARL0. Esses parâmetros foram encontrados através de códigos no software R. E na etapa 3, a gente construiu os gráficos mediante aos números obtidos anteriormente, aos valores das variáveis de K, H, ARL, 0, a proporção. Então, a gente constrói esses gráficos e vocês percebem que nesses pontos vermelhos são os pontos não conformes. Então, a gente consegue
verificar que o processo não está estável. Feito assim, nós concluímos que o CUSUM, ele é sim uma carta que pode ser utilizado amplamente nesses dados de menor proporção, dados onde as pequenas mudanças importam. Nesse estudo de caso em si, ele foi muito importante para detectar que o processo não está conforme, e nós recomendamos que para estudos futuros possa ser feita essa aplicação dessa carta com outras distribuições estatísticas, e como, por exemplo, a distribuição beta. Agradeço a todos a oportunidade e uma boa tarde.